Oremos agora, gente, sério. Oi de novo, eu tô um pouco assim, estranha, porque eu estou resfriada e fui fazer um artesanato em casa, e aí com fita dupla face. Aí apoiei a fita dupla face na boca, e na hora que eu puxei, nossa! Vamos falar de África hoje. É muito difícil falar sobre África sem ficar extremamente repetitiva, porque é uma série de preconceitos, não só raciais, mas também, que nós temos que tirar na hora de estudar a África, porque a nossa noção, ou a noção mais disseminada do que é a África e do que é a arte africana, cheia de distorções, de preconceitos e de eurocentrismos e de racismos e de coisas assim. Eu acho que eu sabia, antes de começar a estudar isso, mais estados americanos do que países africanos. Então acho que isso diz bastante sobre como a gente interpreta a cultura de um continente inteiro como se ele fosse um país. Então vai aí um mapa também, porque a gente além de tudo tem uma noção da África meio achatadinha. Ok, um mapa é uma representação que é alterada por diversos fatores. Um fator é prático mesmo, você tem que pegar um negócio tridimensional, que é o globo, e botar bidimensional. Mas tem distorções políticas também, porque que a Europa tá no centro, porque que a África é gigantesca. A África tem uma variedade de culturas que é um negócio que não dá nem pra pensar. Grupos linguísticos são a melhor definição pra gente não se basear muito em raça e etnia, porque raça e etnia são muito construídos. Então tem o caso de Ruanda, que é o mais famoso, em que os alemães, se eu não me engano, ai meu Deus, criaram divisões entre os Hutus e os Tutsis. E virou uma guerra, e aí tem o filme, o Massacre de Ruanda, baseada numa divisão racial externa que foi imposta e que não tinha nem refletia o contexto local. E isso acontece muito, isso acontece com arte, isso acontece com raça, isso acontece com política. Então a primeira coisa, a noção de que a África é tribal. Várias tribos, né, existiam na África e chegaram os europeus. Não, tá? Eu posso nomear algumas civilizações e reinos anteriores à chegada dos europeus, mas muito. O primeiro exemplo que a gente usa é o Egito. Mas assim, é complicado falar do Egito também, por quê? Porque as pessoas pegam o Egito e veem as pirâmides e falam, nossa, mas não pode ter sido um africano que construiu um negócio desse, né? Sim, eu sei, é um absurdo. Da onde vem essa ideia? De uma divisão racial nojenta que diz que criatividade é um traço caucasiano. As outras raças são todas inferiores e que principalmente os negros são ignorantes por natureza e que tudo que eles produzem é apenas primitivo e não tem a intenção de ser produzido como arte. Então, isso além de ser um racismo nojento, é extremamente mal baseado em fatos, porque se você olhar desde as pinturas rupestres e desde das pedras lascadas, você pode ver que ali certos desenhos claramente não tinham função prática, mas sim função estética. Então, né, a partir do momento que alguém começa a formatar uma coisa pra chegar num certo aspecto estético, pra mim isso já é arte, mas aí entra uma discussão muito maior. Continuando, o Egito. Aí, o que fizeram, né? Linkaram isso com a cultura mediterrânea, nos gregos e nos romanos, que é uma grande mentira deslavada. O Egito é muito africano. O Egito foi extremamente influenciado pela Núbia, que é no que atualmente é o Sudão, e a cultura foi subindo, ou seja, formas subsaarianas foram subindo pelo Nilo. Então, né, vamos deixar bem claro que o Egito é muito fundado em coisas muito africanas, ok? Segundo exemplo que vamos dar é Benin. Benin é uma cidade no que atualmente é a Nigéria, mas ela era parte de um reino chamado Edo. O que eu tava falando antes da câmera me cortar é que na época da chegada dos ingleses, que foi na era vitoriana, vou botar datas depois, o que aconteceu foi que os ingleses precisavam ter acesso aos links comerciais regionais e extra-regionais da África Oeste. Não leio assim, ó, oeste, isso. E quem regulava isso era o Obá, que é o rei de Benin. Começou a ficar um relacionamento tenso e uma vez os ingleses mandaram um representante, houve uma emboscada, ele foi morto, e aí os ingleses mandaram o exército numa expedição punitiva, sim, esse é o nome. Queimaram a cidade até o chão, não sei mais o que eles fizeram com as pessoas que estavam lá, e roubaram todas as esculturas de bronze de Benin que atualmente estão no British Museum. Na Europa eles ficaram, nossa, chocados, como é que eles fazem isso? É um método que chama, vou tentar traduzir, método da cera perdida. É um processo super complexo, e aí os europeus novamente ficaram, né, chocados, como é que, imagina, preto vai fazer um negócio desse?
É um absurdo. Sim, estou reproduzindo o discurso só pra dar uma ideia, pelo amor de Deus. Não quero que fique muito claro que eu não penso assim de maneira alguma. Vou esclarecer, porque a internet é uma coisa muito louca. Como é que pode, né, isso acontecer? Então, pode, queridos. Então, a ideia da África como tribal acabou resultando em a gente imaginar a história da África como uma África ideal. Dos animais incríveis e das tribos e do viver em comunhão com a natureza e papapá. Tem até uma romantização enorme disso, né? Não é só a visão preconceituosa, é também uma visão distorcida, mas é influenciada por uma série de distorções. Então é a primeira de que os negros não produzem formas de arte. De fato, eles produzem artesanato, que é uma coisa que eu comentei no meu primeiro vídeo, mas não é classificado como arte, é artesanato. Pelo amor de Deus. Ai, nossa, eu fico louca. A segunda ideia é de que são tribos, não são reinos, então como é que eles vão refletir grandes mudanças políticas, né? Imagino. E aí fica imaginando que a arte contemporânea ou foi introduzida pelos europeus, olha só que beleza, né, gente? Porque se dependesse dos europeus, os africanos não iam nem se considerar indivíduos, quanto mais indivíduos capazes de expressar a sua subjetividade através da arte. Enfim, fico louca. Então, a arte contemporânea ou é interpretada como uma herança dos europeus, ou como uma continuação da tradição. Então, imagina. A África é um lugarzinho isolado, né? Não tem ligações com o resto do mundo. Sendo que ela foi forçada a ter ligação com o resto do mundo através do tráfico de escravos. Nos processos de independência, várias pessoas foram forçadas pelas condições precárias a sair da África, que é um processo chamado diáspora, e você continua imaginando a África como isolada e tribalzinha, sendo que muito antes da chegada dos europeus eles já estavam olhando pra fora, entendeu? Tem um artista chamado Inka Shonibare, que fez uma série de instalações em Londres. Ele é um artista britânico-nigeriano, acho que ele é meio-meio, mas mora aqui em Londres, produz aqui, mas reflete muito sobre a África e o resto do mundo, porque ele é um artista, ele não é só um artista africano. Essa noção de que o artista, por ser africano, ou por ter herança africana, tem que produzir formas de arte que necessariamente reflitam as suas tradições, porque também o que é imaginado como tradição é uma grande mentira. Esse astronauta, que é uma coisa que a gente tem como muito moderna, e ele tá numa vestimenta texturizada com um tecido que é uma coisa que em geral é associada a formas de arte africanas, porque de fato, nesse caso de fato, é muito representativo de algumas diferentes tradições. Só que aí vem a pegadinha. Esse tecido não é africano, esse tecido é da Indonésia, onde eles não gostavam desse tipo de padrão de tecido. E aí esse tecido foi importado mais tarde para a África, e aí os africanos gostaram e começaram a adotar. Mas esse é o ponto é, a nossa ideia do que é puramente africano não tem nada de puramente porra nenhuma, entendeu? Ella Natsui, um artista famosão. Lindo, maravilhoso. Ele expõe ao redor do mundo todo, é um artista bem global. Ella Natsui faz esculturas que parecem tecidos com o embrulhinho que tem na garrafa de álcool. Tem um embrulhinho que não é necessariamente a tampinha, mas é o embrulhinho. Ele produz esculturas com isso. É a coisa mais linda do mundo. Mas também reflete a colonização, porque o álcool era usado para ser trocado por escravos. Outro tema sobre o qual o Ella Natsui reflete nas suas esculturas é reciclagem e lixo, produção de lixo. Que é um tema que a gente não pensaria como africano, a gente pensaria como, sei lá, dos Estados Unidos, onde a cultura de consumo é muito mais forte. Pra gente perceber que os caras não estão parados no tempo, entendeu? Eles estão acumulando imagem e referência e material de diversas partes do mundo faz muito tempo. Eles estão expressando a sua modernidade faz muito tempo. Como é que você imagina que experienciar a escravidão e depois a independência, ou seja, ter que se reinventar enquanto indivíduo, e aí a precariedade dos processos das realidades pós-independência, mais as diásporas, mais a globalização. Como é que você imagina que isso não vai mudar a forma como os indivíduos e os povos e os países e o continente africano se expressa? Eu não consigo nem expressar o nível de ignorância de uma pessoa, ou de uma visão, no caso, infelizmente não é só uma pessoa, que faz um negócio desse. É muito cruel. Tem também um outro processo que acontece com a arte africana, que é a comoditização, ou seja, transformar
num objeto de consumo. Então, o que acontece com a fetichização e romantização desse universo tribal e papapá, a gente imagina que, né, tudo que é produzido é antigo. Então, tudo que é africano e que é de madeira não é antigo, porque madeira não dura num ambiente tropical, madeira apodrece. Então, se você tem uma pecinha na sua casinha que é africana e antiga e tradicional, querido, não é, tá? É bem novinha, tem verniz nela. Aí, por exemplo, com o Elon Matsui, que acontece já que ele é mega famoso, tem aí o cidadão bota uma escultura dele lá e fala assim, nossa, tem uma teia de areia ali naquele cantinho. E não era isso que o cara fala. O cara fala assim, ah, esse aqui é um pano africano. Começa que não é um pano, começa que não é só africano, porque tem um monte de influências de um monte de lugares diferentes. E outra, você imaginar isso como um artesanato que o artista fez ali na mão, tipo, sozinho. Mentira! Tem uma puta de uma oficina cheia de gente trabalhando pra ele, pra fazer aquilo. Como tem o tal do Daniel Hirst, que é o cara famosão ali, que vende suas coisas por milhões e milhões de dólares, sabe? A gente imagina o artista africano tendo que usar métodos mais tradicionais. Por que ele não pode ter a porra de uma oficina? Por que isso faz ele menos original? O que eu queria passar um pouco nesse vídeo, vou falar mais sobre arte africana porque é uma coisa que me fascina e me inspira imensamente. O nível da distorção que a gente tem. E pra gente tentar parar de imaginar a África como uma coisa uniforme e como uma coisa tribal que estava parada no tempo antes da chegada dos europeus e que continua parada no tempo depois da chegada dos europeus. E também, quando considerarmos a chegada dos europeus, não imaginar que a modernização é uma coisa que eles emprestaram dos europeus. O conceito de indivíduo, por exemplo, que no modernismo europeu é super enaltecido como, oh meu Deus, a gente está rompendo com o passado, toma outra dimensão num contexto em que houve escravidão, porque o indivíduo está recuperando toda a liberdade e o direito à sua expressão. Então, vamos tomar muito cuidado para não cair em uma das duas interpretações. A primeira de que a arte africana é só uma reflexão foi ótimo. Está só refletindo a arte tradicional, porque nesse caso ela não é realmente moderna, porque ela não rompe com o passado. Você está desbancando gravemente formas de arte contemporânea e moderna. Não vamos cair também na besteira de acreditar que ela foi importada dos europeus, porque nesse caso ela está emprestando de uma ruptura que não é intrínseca e que, portanto, não rompe com valores locais e que, portanto, não é verdadeiramente revolucionária. Então também não é verdadeiramente arte moderna, pelos padrões que a gente costuma adotar pra pensar em arte moderna, né? É isso, pretendo fazer uma série sobre mulheres e arte. Aí vou falar também sobre a divisão de arte por gênero na África, como que isso opera, como que isso também é muito diferente do que a gente imagina. A arte africana é interessantíssimo. Vamos olhar tentando tirar esses preconceitos, porque os artistas estão fazendo coisas que realmente são muito mais do que só tradicionais e muito mais do que são europeias. E se o cara for fazer caligrafia chinesa, ele pode. Vou botar imagens, vou botar links, vou botar várias coisas para as pessoas que assistirem esse vídeo possivelmente olharem. Espero que isso inspire pessoas a se interessarem.